Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, sou o professor Rafael, estamos aqui com a nossa aula 01 da nossa disciplina Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional. Eu vou fazer minha audiodescrição para vocês. Eu sou um homem de altura mediana, de pele branca, estou hoje utilizando uma camisa verde, uma calça preta e uma bota preta também, tenho tatuagens no braço, uma barba e o meu sinal, inclusive meu sinal na comunidade surda é este, que é uma referência que meus alunos deram à barba que eu mantenho desde sempre. Ao fundo temos uma parede branca com detalhes em cinza e ao meu lado temos os dizeres em verde EAD, mudando realidades. A nossa aula número 1, ela se chama Histórico e Conceituação das Políticas Públicas. O nosso objetivo é estabelecer exatamente como se dá esse processo de surgimento das políticas públicas. Então, em síntese, nós vamos fazer um histórico e conceituação das políticas públicas, uma relação entre Estado, sociedade e desenvolvimento, modelos de Estado e seus impactos nas políticas públicas, vamos falar sobre o ciclo das políticas públicas, suas etapas e desafios, e as políticas públicas como expressão de disputas sociais. Vamos lá, nosso primeiro ponto. O primeiro grande ponto é o Estado moderno e a sua intervenção social. O que nós temos de mudança, de grandes mudanças do paradigma da Idade Média para a Idade Moderna é o surgimento, né, ou ressurgimento desse ente que nós chamamos de Estado. As discussões filosóficas sobre o Estado vão se iniciar com os contratualistas, né, principalmente o John Locke, Thomas Hobbes e o Rousseau, onde eles vão debater qual é a função e como surge o Estado, como se dá essa relação, essa transição do Estado de natureza para o Estado social. Então, o Estado, tanto a filosofia, quanto a política, quanto as ciências sociais como um todo, que estavam também surgindo naquele momento, começaram a debater qual é a função do Estado, para que serve. Em grandes linhas, o Estado ele vai realizar uma intervenção social que se torna mais forte no século XIX e XX. Essa intervenção social tem como objetivo, em tese, de proteger os mais vulneráveis e distribuir o poder. Tá? Então, quando nós temos um governo, por exemplo, esse governo tem como objetivo levar a uma proteção das pessoas e uma distribuição do poder. Nós vamos ter algumas teorias que vão dar base para o que nós chamamos de políticas públicas e a sua relação com o Estado. A primeira teoria é o liberalismo clássico, que ele promove uma mínima intervenção estatal. Mais à frente, nós vamos ter teorias mais intervencionistas, como, por exemplo, uma democracia social, alguns estados mais fortes, né, pautados principalmente em países de cunho socialista, onde naquele formato os estados vão ter uma intervenção maior. Já no liberalismo clássico e mais à frente no neoliberalismo, nós vamos ter o quê? Um Estado que intervém menos, que propõe menos políticas públicas, que propõe uma ação menor sobre a vida dos seus cidadãos, dos sujeitos que estão ali colocados, né? Entretanto, precisamos fazer uma aproximação histórica aqui. Em 29, nós temos a famosa crise de 29 e o fortalecimento de um Estado interventor. O que é isso, pessoal? Recapitulando daqui para cá, nós temos a primeira ideia de Estado é um Estado onde a mínima intervenção, as pessoas vão se autorregular. A partir da crise de 29, onde há uma quebra, né, forte, né, como o próprio nome diz, uma crise do Estado e da economia de todos os países, mas principalmente dos países centrais do capitalismo, como os Estados Unidos, surge um Estado interventor, do New Deal, cujo objetivo é promover o estado de bem-estar social, né, que vai surgir e se fortalecer no pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial. Uma grande síntese aí do que aconteceu. Após a Segunda Guerra Mundial, os países
da Europa estavam destruídos, né, porque a guerra foi sediada ali naquele lugar, né, naquele território. Então, o que acontece? Os Estados Unidos ele vai fornecer recursos, né, fornecer capital para a reconstrução desses países, e aí surge a necessidade, tanto nos Estados Unidos, quanto, né, como resquícios da crise de 29, quanto no pós-guerra na Europa, de que o Estado ele intervenha para que ele possa promover o mínimo de dignidade e o mínimo de políticas públicas para a população, né? Então nós chamamos esse acordo, né, de um New Deal, do novo acordo, porque o acordo antigo, que era esse acordo do liberalismo clássico, deixa as pessoas viver como elas quiserem, liberdade ao máximo, não estava funcionando. Primeiro porque tivemos uma crise, e aí o que se entende é que essas crises podem gerar outras crises, né, outras crises podem advir, e também tivemos uma guerra que levou um dos centros, né, financeiros, né, econômicos do mundo, que é a Europa, a uma destruição quase completa. Então, essa ideia de liberalismo, né, do Estado não intervir, perde força nesse momento e vai ganhar força novamente, né, só a partir da década de 70 com o neoliberalismo, né, da Margaret Thatcher na Inglaterra. Então isso é uma outra discussão, mas o que a gente tem que entender agora é o quê? Que o Estado ele intervém e a forma como o Estado intervém são as políticas públicas. Eu já escutei e gosto de repetir que políticas públicas é quando o Estado se age, né, ele age, na verdade, quando ele se move. Então, quando ele se move em promover a educação, ele está fazendo políticas públicas para a educação. Já aqui no Brasil, nós tivemos a Era Vargas, com um grande fortalecimento de um Estado interventor, a Constituição de 88, né, que como creio que nós vivemos sobre a égide dela, né, nós estamos aí entendendo que existem diversos direitos sociais e os avanços sociais graças aos movimentos, né. No nosso segundo item, nós vamos ter as concepções de Estado e políticas públicas, né. Vamos lá, recapitulando um pouco do que já foi dito. Temos o primeiro, o Estado liberal, é um Estado mínimo com o mercado autorregulado. Não precisamos de muitas leis, o Estado não vai intervir e o mercado vai se autorregular. Temos aí John Locke, já falei dele aqui, é um dos contratualistas. Temos o Adam Smith, que é um dos grandes filósofos do liberalismo, economista também, e a Revolução Francesa, com liberdade, igualdade e fraternidade. Precisamos pensar algumas questões, né? Mais uma vez, esse Estado onde há uma autorregulação, ele falha em vários momentos, e aí citamos mais uma vez a crise de 1929 e 29 e a Segunda Guerra Mundial, né? Que são elementos que vão dizer o quê? Esse Estado livre, ele mais liberal, menos interventor, ele vai falhar. Tendo isso em vista, surge o Estado intervencionista que vai promover o welfare state, né, que é o estado de bem-estar social. Nesse momento, e aqui eu estou falando principalmente Estados Unidos, mas outros países também, nos Estados Unidos nós vamos ter uma outra experiência de se viver. Na verdade, é neste momento que surge o que se chama do o sonho americano. Neste momento que o Estado ele promove tanto bem-estar, né, com o welfare state, que realmente todo mundo quer ir para os Estados Unidos, porque tinha emprego sobrando. O professor Eric Hobsbawm, que é o historiador, ele vai dizer que existia um emprego hereditário. Vocês conseguem pensar que um pai ele estava numa fábrica de carro e quando ele se aposentava, a primeira pessoa ele podia indicar um filho, o filho dele para assumir aquela vaga no qual ele já ocupava, porque existia emprego, entre aspas, sobrando para as pessoas, né? Sempre há um nível de desemprego, mas a gente fala sobrando porque era um nível muito baixo. O welfare state, ele é basicamente uma resposta contra um Estado liberal, um Estado mínimo que não conseguiu fazer muita coisa frente às crises do século XX, tá? Entretanto, surge mais à frente, como eu falei na década de 70, o pensamento neoliberal da Margaret Thatcher e do Reagan, que é justamente uma crítica ao welfare state. O pensamento neoliberal vai dizer o quê? O Estado não deve intervir tanto na economia, então nós devemos diminuir, né, essa intervenção.
E como que ocorre essa diminuição? A partir de privatizações, maior eficiência e focalização no mercado. Mais à frente, nós temos aí uma crítica de um grande economista brasileiro chamado Celso Furtado. O que o Celso Furtado vai dizer? Ele vai dizer que o Estado neoliberal, esse Estado que promove privatização, que promove uma diminuição do processo de industrialização interna dos países, que vai diminuir aí as vagas de emprego, que vai aumentar a questão tecnológica, ele, na verdade, ele é muito interessante, mas ele não serve para todos. O Celso Furtado ele vai dizer que existe uma forma de relação de dependência entre os países periféricos e os países centrais. Então, os Estados Unidos é um país central e o neoliberalismo com certeza funciona bem nele, né? Há algumas críticas contemporâneas sobre isso, mas vamos falar do passado. Mas no Brasil, que é um país periférico, né? Um país periférico da economia mundial, esse neoliberalismo não funciona muito bem, ele gera desemprego, gera desigualdade, gera evasão de divisas. Então, a economia brasileira tem uma teoria muito forte que é chamada teoria da dependência. Né? Quem estuda desenvolvimento, que é o nosso caso, vai entender que na organização do capitalismo moderno, moderno e contemporâneo, temos ainda uma relação colonial, quase colonial, onde países periféricos possuem dependência da economia de países centrais, né? Então, hoje em dia, você pega essa teoria dos economistas brasileiros e liga a sua televisão, ou vai assistir um vídeo no YouTube e você vai perceber que essa teoria está ainda muito presente na nossa realidade. Por fim, aqui nesse tópico, né, nós temos o Estado Democrático de Direito, que é algo mais recente, né, na maioria dos países, que vai dizer o quê? Nós temos que buscar que o Estado ele responda à sociedade a partir da participação cidadã e da busca pela valorização da diversidade social. E aí nós temos aqui uma explicação do ciclo das políticas públicas, é como elas funcionam, isso aqui é um passo a passo, como elas são implementadas. O primeiro ponto é identificação e definição do problema público. Nós temos um problema na saúde, falta de atendimentos. Depois nós vamos fazer uma formulação da agenda governamental, ou seja, como o governo pretende agir neste problema. No terceiro ponto, nós temos a construção de alternativas e uma tomada de decisão por parte do governo e dos agentes envolvidos. Após esse momento de planejamento, nós vamos ter implementação, onde há destinação de recursos, gestão e coordenação desses recursos. Depois, um processo de avaliação, onde os resultados e impactos são avaliados. E aí nós voltamos para todas as etapas. Muito importante a gente pensar isso aqui, pessoal. O processo de implementação e avaliação de políticas públicas é não linear. Ele não é de cima para baixo, ele fica ciclicamente sendo executado. Em algum momento eu preciso avaliar o problema o problema que está sendo analisado. Então, neste ponto aqui, eu vou lá e retorno para cá. É muito importante entender que aqui está de cima para baixo, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Entretanto, esses ciclos eles são não lineares e autoalimentados, tá bom? E aí nós temos uma questão muito importante, que são as políticas públicas e as disputas sociais, né? As políticas públicas são expressão de valores e interesses. E aí vamos falar uma coisa muito importante aqui, pessoal. Vivemos numa democracia, né, de representação, e aí há uma grande questão. As pessoas o qual nós estamos elegendo, elas estão representando os nossos interesses? A gente precisa fazer uma análise daqueles que estamos elegendo, independente de partido, ideologia, estou falando de uma forma geral. Por quê? As políticas públicas elas são executadas a partir de duas forças principais. A primeira força é a força política, que tem a ver com os nossos representantes, com quem a gente vota, tem a ver com a nossa organização enquanto sociedade civil, e tem a ver com outras forças internacionais ali envolvidas. Então, uma política pública ela é desenvolvida nesse motor aqui. A segunda etapa desse motor é a capacidade técnica. Então, o Estado ele tem que estar dotado, né, angariado, cercado
de pessoas com capacidade técnica para mover uma política pública. Eu vou dar um exemplo muito nosso aqui. Ofertar um curso EAD aqui no Instituto Federal. Para eu estar aqui com vocês, eu fiz um processo seletivo. Eu enviei meu currículo, enviei minhas produções, fiz uma banca, fui avaliado, né, recebi notas em etapas diferentes. A partir disso, se entende que o Estado, aqui o Instituto Federal, né, é um agente, um ente do Estado, está escolhendo aquele que é melhor capacitado tecnicamente para estar dando essa aula para vocês, né? Em tese, é isso que está acontecendo. Então, as políticas públicas, elas são movidas por dois elementos. O primeiro elemento é a questão política, que envolve a nós, os nossos representantes e outras entidades, e outra é a questão técnica. Não adianta eu ter um e não ter o outro. Você imagina só, eu tenho o melhor gestor hospitalar do mundo num hospital X. Só que não há, por exemplo, destinação de recursos para esse hospital. Quem destina recursos, como a gente viu no nosso slide anterior, é o Estado. Então, assim, é uma questão política. Destinação de recursos é uma questão política. Então, essas duas coisas devem estar alinhadas. Então, por isso que eu foco nessa primeira questão aqui, que política pública é uma expressão de valores e interesse. Existem conflitos, porque é uma questão política, é uma questão humana. Há uma questão de inclusão e exclusão de grupos sociais, né? E aí eu coloco aqui como exemplos, mas não únicos, né? A reforma agrária, questão de cotas, questão de saúde indígena, questão de transferência de renda, como Bolsa Família e outros, né? Há sempre uma disputa sobre quais programas serão desenvolvidos, quantos recursos serão feitos e serão destinados, na verdade, etc. E por fim, gostaria de destacar, como falei no início, a importância da participação e do controle social. Controle social, apesar de ter esse nome, né, controle, nada mais é do que uma supervisão da sociedade civil sobre as ações do Estado. Então, controle social é sobre isso. Um exemplo que eu posso usar para vocês é que na saúde indígena existe o CONDISE, que é o Conselho Distrital de Saúde Indígena, que é um instrumento de controle social. O que é? É um agrupamento de acadêmicos, lideranças indígenas, profissionais de saúde e técnicos da saúde indígena que se reúnem de forma recorrente para poder discutir a saúde indígena naquele local. Então, isso é uma forma de controle social. E aí fica a pergunta: nós estamos fazendo nosso controle social? Ou a gente vota e espera que as políticas públicas sejam feitas aleatoriamente, né? Será que a gente está sendo respeitado? A gente está participando do conselho escolar da escola que meu filho está matriculado? Isso é uma forma de controle social, isso é uma forma de verificação das políticas públicas, né? Então fica aí o questionamento para todos nós que estamos ocupando esse espaço, que é um espaço bom, de privilégio, de direitos, que é estar cursando um ensino superior, tá bom? E aí, para finalizar, né, algumas provocações que eu já fiz, né, já adiantei algumas aqui. Quem define o que é um problema público? Temos que ser nós, não apenas o Estado, né, os agentes lá do Estado. Toda política pública é realmente pública ou ela defende interesses privados, né? Políticas públicas podem reduzir ou reforçar desigualdades? Tanto podem reduzir quanto reforçar, perdão. O Estado é neutro ou sempre reflete disputas sociais? O Estado ele sempre reflete as disputas sociais, tá? E como conectar teoria e prática para transformar a realidade? Um instrumento para se fazer isso é a participação e o controle social. No mais é isso, eu gostaria de agradecer a você e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.